Bom, boa noite, pessoal. O pessoal do núcleo aqui da UF me pediu para fazer a abertura do debate. A ideia é situar bem rapidamente o que significa em termos de saídas para a crise política, saída da crise econômica que o Brasil hoje passa no governo Temer, com um foco um pouco mais específico no documento A Ponte para o Futuro, que é uma espécie de programa sintético que o PMDB publicou em outubro, no final de outubro do ano passado, quando começou a se desenhar mais fortemente a possibilidade efetiva do afastamento da Dilma da presidência e, por consequência, que a presidência fosse assumida pelo Michel Temer do PMDB. E aí, começar tentar bem rapidamente caracterizar um pouco o que é a conjuntura que a gente está vivendo, para a gente poder entender por que se propõe o que se propõe como saída, né? A gente vive, na verdade, uma conjuntura muito complexa, que se atravessam crises de diversas ordens, em especial uma crise econômica e uma crise política, mas que, para além do atravessamento dessas duas crises, dentro, digamos assim, dessas duas crises, existem diversas manifestações específicas das crises. Então, a crise econômica é, em parte, uma crise da produtividade do capital, em parte é uma crise fiscal dos estados, que eu digo, dos estados nacionais. A crise política é, em parte, uma crise do sistema eleitoral, em parte, uma crise dos partidos que tem se revezado ao longo das últimas décadas à frente do Estado a nível nacional, isso no Brasil e, em certa medida, também em outros países. Então, a gente também pode dizer que são uma crise econômica, uma crise política, que são internacionais e que se expressam no Brasil, mas se expressam também em outros países. Do ponto de vista político, o que a gente tem, o que entra em crise é o que existia antes, né, evidentemente. Então, quem é o primeiro atingido pela crise política no Brasil é o governo do PT, que comanda o governo federal desde 2003, primeiro com 2 mandatos do Lula, depois o primeiro mandato da Dilma e o iniciozinho do segundo, que está atualmente em suspenso. A gente pode dizer que os mandatos do PT significaram não uma ruptura com o neoliberalismo, como os próprios petistas em geral gostam de afirmar, mas significaram uma nova forma de gestão do neoliberalismo. Então, todos os elementos fundamentais do capitalismo neoliberal e da gestão neoliberal do capitalismo foram mantidos, mas se adicionaram alguns outros aspectos. Em especial, no caso do Brasil, a gente pode começar falando de 2. Um é a ampliação para uma escala sem precedentes das políticas focalizadas de assistência. E aí a maior expressão, evidentemente, é o Bolsa Família. Que não fosse uma política neoliberal anterior realizar assistência focalizada, mas a escala, a dimensão que essa política ganhou com os governos petistas contrasta com a dimensão que tinha antes no Brasil e com a dimensão que adquiria em outros países. E ao mesmo tempo, um outro contributo que o PT deu para essa gestão do neoliberalismo foi o grau de adesão das direções políticas, sindicais e dos movimentos sociais historicamente vinculados às classes trabalhadoras, o grau de adesão ao aparato do Estado, que com os governos petistas também deu um salto de qualidade. Não que isso não fosse um processo também que a gente pode rastrear ao longo das últimas décadas, mas a partir do momento que o Lula é empossado, esse processo dá um salto de qualidade com lideranças históricas assumindo os postos mais importantes da administração federal. Isso significa que, politicamente, o que se tinha eram lideranças que foram surgidas de uma luta que tinha dos anos 80, que atravessou os anos 90, que tinha um fundo classista, marcado pela independência de classe, embora nunca tenha se organizado programaticamente em termos socialistas, mas que isso passa a se apresentar como um governo que propugna, que defende a conciliação de classes da forma mais aberta. Então deixa de operar pela lógica da oposição de classes e passa a operar pela conciliação de classes.
Em termos econômicos, isso foi possível graças a um ciclo internacional de valorização das chamadas commodities, produtos agroindustriais, que tem curso no mercado mundial, e a explosão dos preços em função da demanda chinesa, de outros elementos de demanda, durante os primeiros anos do século XXI, permitiu que a economia brasileira desse um salto, no sentido, inclusive, de internalizar divisas pela comercialização internacional dessas commodities. E no plano interno, uma política econômica marcada, então, por um grau um pouquinho mais elevado de redistribuição, de políticas redistributivas, como o Bolsa Família, etc. Em 2007 e 2008, esse arranjo sofre o primeiro abalo com a eclosão da crise econômica internacional, que explode nos Estados Unidos, se alastra para a Europa e aos poucos vai atingindo o conjunto do globo. E o governo petista precisa dar uma resposta. A resposta encontrada naquele momento foi fomentar uma ampliação do consumo interno, via desoneração de alguns setores industriais, como o setor automotivo, o setor da linha branca de eletrodomésticos, e continuar dando reajustes acima da inflação para o salário mínimo para garantir, e fomentando abundantemente o crédito para garantir que esses produtos industriais pudessem ser consumidos internamente. A partir de 2013, principalmente, esse modelo de consumo interno e financiado por exportações de commodities começa a entrar em colapso, e é preciso então pensar um outro modelo econômico que garantisse a permanência do crescimento econômico do Brasil. Isso se encontra, em 2013, se encontra também com o início da crise política, com as jornadas de junho de 2013, que evidenciaram que o PT não tinha mais o controle das ruas, não tinha mais o controle dos movimentos sociais, das explosões das classes subalternas. Então, no mesmo momento em que o modelo econômico começa a dar sinais de desgaste, fica evidente também que o arranjo político de conciliação de classes estava ultrapassando a capacidade petista de ser um dique, de conter a mobilização dos subalternos. E, em função desse duplo problema econômico-político, frações das classes dominantes começam a perceber que precisariam ter uma alteração de rumo para que a acumulação capitalista continuasse funcionando no Brasil. E aí a demanda que começa a se organizar, a reivindicação começa a se organizar, dentre frações da classe dominante, com uma reivindicação junto ao Estado, é que se altere estruturalmente o padrão de relações de classe no Brasil. E aí isso significa não só saber se tem mais dinheiro para concessões sociais ou não, mas significa fazer mudanças, por exemplo, na Constituição e na forma das relações de classe, nas relações de trabalho, por exemplo, no nível de tolerância em relação às mobilizações dos subalternos e etc. A partir do segundo mandato, o governo Dilma acena com a possibilidade de assumir para si esse programa das classes dominantes de alteração das relações de classe do padrão das bases da acumulação. Não é à toa que o governo, por exemplo, coloca o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, um quadro diretamente ligado ao capital financeiro, internacional inclusive, para fazer um ajuste fiscal. Não é à toa também que o governo Dilma também acena com uma reforma da Previdência. Então o que o governo estava fazendo é tentar se credenciar junto aos segmentos da classe dominante que estavam vendo que o modelo de crescimento anterior estava fazendo água, o governo tentava se credenciar como gestor de um novo momento do capitalismo brasileiro. Mas no encontro da crise política com a crise econômica, diversos setores da burguesia, e aí inclusive com o apoio de uma massa de classe média, ganha para uma pauta extremamente reacionária, antipartido, antipolítica no limite, então essas frações da classe dominante começam a ver que talvez o governo do PT não consiga fazer as reformas necessárias no ritmo que era demandado e talvez com a profundidade necessária para um momento de aguda crise econômica. E aí é nesse momento então que se acelera o movimento pela deposição, enfim, pelo impeachment da presidente Dilma, juntando uma série de setores que não necessariamente têm um acordo estratégico. Então a gente tem uma classe média radicalizada, com uma pauta reacionária, tem um judiciário com uma grande autonomia política, a gente tem a imprensa, setores da imprensa empresarial, tem alguns setores da burguesia,
esses setores que não necessariamente têm acordos estratégicos em tudo, mas têm um acordo tático no sentido de se coesionarem para acabarem com o governo Dilma e viabilizarem o governo Temer, que na leitura desses setores poderia fazer as reformas necessárias com um ritmo mais acelerado. E é nesse cenário que, em outubro de 2015, o PMDB publica o documento Uma Ponte para o Futuro, que é, na verdade, um esboço de programa de governo, que é uma sinalização clara, né? É o Temer dizendo, o PMDB e o Temer dizendo, olha só, nós somos a alternativa que a burguesia quer para o governo, a gente vai implementar esse programa aqui. E é um programa que, desde o início, ele fala muito claramente que é preciso fazer um esforço muito grande de reforma estrutural do Estado brasileiro, e ele não esconde que, no linguajar dele, a população teria que fazer sacrifícios para ultrapassar essa situação difícil. Então, na medida em que já, claramente, já na sua abertura, coloca a necessidade da população fazer sacrifício, ele está dizendo isso, vamos apoiar os direitos da população. Então não é um programa que está colocado visando um consenso amplo da sociedade. Naquele momento é um programa que é apresentado para conseguir o consenso da burguesia, se credenciar como um governo da burguesia que vai fazer as reformas da burguesia. É claro que o ritmo político das coisas impõe avanços e recuos. Então a gente viu, por exemplo, na semana passada, se não me engano, o governo reajustou o Bolsa Família até acima do que era proposta do governo Dilma. O mesmo governo Temer que tinha dito que devia, na verdade, o Bolsa Família devia ser um programa reduzido aos 10% mais miseráveis. Então, é claro que a dinâmica da disputa política impõe avanços e recuos. Mas o centro do programa está apresentado naquele documento Ponte para o Futuro, e é um programa que ele dá ênfase em 3 tarefas, né, que precisariam ser resolvidas para resolver o que ele chama de crise fiscal, né? Então, a situação, digamos, do Estado brasileiro no que se refere à sua arrecadação e seus gastos. Esse é o grande objetivo, a grande proposta da Ponte para o Futuro, resolver o problema fiscal. E aí uma das pernas é o orçamento previdenciário, que acho que a Sara pode falar muito melhor do que eu e qualquer outro. O segundo é a questão da dívida pública. E o terceiro, que é o que adquire o caráter central do documento, é o funcionamento do orçamento fiscal brasileiro. E é em relação a isso, em relação ao funcionamento desse orçamento, que são apresentadas as principais medidas. A tese desse documento, Ponte para o Futuro, é que, fazendo essas reformas estruturais, né, ele enfatiza muito que são reformas estruturais, ele fala, embora tenha havido excessos de gastos públicos nos últimos governos, e aí está se referindo evidentemente aos governos petistas, fala que houve excesso em termos de investimento, em termos de gasto pessoal, né, ou seja, salário de servidor, mas ele fala que apesar desse excesso, não é cortando esse excesso que vai se resolver o problema. Fala que só vai se resolver o problema com uma reforma estrutural. O que significa mudar o funcionamento do orçamento. E aí, para isso, mudar o funcionamento do orçamento significa intervir na Constituição, e aí eles propõem 3 medidas principais. A primeira é limitar despesas de custeio, que são as despesas que mantêm a máquina funcionando, inclusive salário de servidores, etc. A segunda é o fim das indexações dos salários e benefícios. Então hoje a gente tem, por exemplo, uma política escrita em lei que garante que o salário mínimo vai ter um reajuste anual superior à inflação, né? E tem, por exemplo, também benefícios previdenciários que variam de acordo com a evolução do salário mínimo. E o que se diz nesse documento é que essa indexação tem que acabar, porque esses seriam setores privilegiados da sociedade, porque o conjunto da sociedade não necessariamente tem indexação. Alguns setores sociais, por exemplo, às vezes não conseguem ter aumentos salariais que acompanham a inflação. Então não seria justo que os setores que são remunerados pelo Estado, como os pensionistas, os aposentados e os servidores, tivessem sempre garantido uma remuneração acima da inflação. Seria um privilégio. E um terceiro elemento para alterar estruturalmente o manejo orçamentário seria rever as chamadas vinculações orçamentárias. Então o orçamento público, por determinação da Constituição, garante que o mínimo de recursos será destinado para serviços como saúde e educação, e o que esse documento Ponte para o Futuro fala é que, bom, a gente não pode engessar o orçamento dessa forma, porque a gente sabe que tem momentos de crise que o orçamento se reduz muito, então se a gente deixa os recursos engessados já de saída destinados para alguns setores, a gente fica sem margem de manobra para investir em outros setores em momentos de crise, etc. Então são essas 3 medidas, basicamente, né? Acabar com a vinculação de recursos para a saúde e educação, acabar com as indexações de salários e benefícios e limitar as despesas de custeio. Ou seja, são medidas que apontam para um Estado que tem
ou uma redução do seu funcionalismo, ou um funcionalismo crescentemente precarizado, um Estado que tem serviços crescentemente precarizados, na medida que o financiamento para esse serviço não é garantido, enfim, um Estado que vai cada vez mais sendo reduzido em suas obrigações em termos de universalização de serviços. E aí isso se relaciona com o projeto econômico de fundo, né? A gente fala, precisamos fazer a reforma fiscal, que são esses três elementos, a reforma orçamentária, que é a base da reforma fiscal, são esses três elementos que eu coloquei. Por que precisa fazer isso, né? Porque fazendo isso, seria possível garantir aos agentes econômicos privados maior confiança para a retomada da atividade econômica. Então, toda a lógica dessas reformas é garantir que os agentes privados, econômicos privados, né, os empresários, teriam confiança para investir no Brasil, por ver que o Estado estaria fazendo um esforço sério de saneamento das suas contas. E aí argumenta que por essa via também seria possível, por exemplo, reduzir a dívida pública, porque pagando, despendendo mais recursos, menos recursos com serviços e com salários, sobraria mais dinheiro para pagar os juros da dívida, então também reduziria a dívida, que também aumentaria a confiança dos agentes econômicos. E aí, para finalizar, o documento propõe um modelo econômico calcado em dois elementos. Um é competitividade externa, que seria, aí ele fala, a gente tem que fazer acordo com as grandes potências, Estados Unidos, Europa, China, e não fazer em detrimento de, por exemplo, os acordos Sul-Sul que o governo Lula, por exemplo, privilegiou, com o Mercosul, com países africanos, etc. E o segundo é investimento privado, entendido como atuação do capital privado, inclusive no setor de infraestrutura, tanto na construção da infraestrutura econômica, quanto no manejo, ou seja, avanço também das concessões e privatizações. Então, esse é o modelo econômico que é apresentado pelo governo Temer, e aí eles também colocam lá, por exemplo, que no que tange relações trabalhistas, seria importante aprovar a prevalência do negociado em detrimento do legislado, ou seja, os sindicatos e as empresas poderiam fazer acordos que reduzem aquilo que está disposto na Constituição em termos de direitos trabalhistas, né? Ou seja, também mais uma forma de precarizar a situação dos trabalhadores. Essa é a proposta. É uma proposta, então, como eu falei no início, busca responder, dar uma saída diferente do modelo econômico anterior, calcado em commodities e a ampliação do consumo externo. Para essa saída é diferente, né? Ela é muito mais calcada em expoliação de direitos sociais e aprofundamento da ação da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, e recursos entendidos, inclusive, não só em termos de dinheiro, mas empresas públicas e infraestrutura. Esse é um programa que é apresentado para o conjunto da burguesia, é um programa que responde a demandas do conjunto da burguesia, no sentido, por exemplo, de reduzir direitos trabalhistas, é um programa que fala que não vai ampliar impostos, então nesse sentido também responde ao conjunto da burguesia, mas é também um programa que se vincula prioritariamente a alguns setores da burguesia, por exemplo, do capital estrangeiro, do capital financeiro, que são os mais beneficiados com esse programa. E aí, para concluir, eu vou rapidamente passar aqui o que já foi feito, né? Eu falei um pouco do que foi o programa montado na Ponte para o Futuro e o que já foi feito para a gente ter uma noção de como esse programa está sendo implementado. Então, como eu falei, de acordo com as pressões políticas, é claro que o programa recua e avança um pouco, foi o caso do Bolsa Família. Mas, no essencial, o que tem sido implementado, encaminhado, é esse programa. Então, a gente tem, por exemplo, no setor da aviação, o governo apresentou um projeto de lei que já está tramitando para aprovar, que amplia a participação do capital estrangeiro no setor da aviação. Era limitada por lei e agora estão apontando para liberar até 100% de participação de capital estrangeiro em empresas brasileiras de aviações exteriores, em que está sendo claramente encaminhada a política de subordinação aos interesses e a geopolítica capitaneada pelos Estados Unidos, em detrimento, por exemplo, da geopolítica que o PT colocou em prática, que tinha, de alguma forma, privilegiado acordos Sul-Sul, inclusive como uma plataforma de exportação do capital brasileiro para a África, para outros países da América do Sul, no procedimento, digamos, de subimperialismo, e isso está sendo revertido, de alguma forma. E talvez o elemento mais cabal seja hoje, né, que comprova como esse programa da Ponte para o Futuro está sendo encaminhado, é a tramitação no Congresso da PEC 241, proposta de emenda constitucional, proposta pelo governo, né, o projeto é assinado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira,
E a PEC apresenta um novo regime fiscal para os próximos 20 anos. Ou seja, é o início dessa reforma orçamentária, que é o coração da Ponte para o Futuro, está já nessa PEC. Então ela diz que nos próximos 20 anos não pode ter crescimento de despesa do Estado. Só vai ser uma correção dos valores de acordo com a inflação. Então, se o Estado, digamos, no ano arrecadou 100 e gastou 50, no ano que vem, se arrecadou 100, só pode gastar, se arrecadou 120, só vai poder continuar gastando 50. Esses 20 que arrecadou a mais vão para pagar a dívida pública, naquela perspectiva, né, de supostamente pagar uma dívida pública que é impagável e gerar mais confiança dos agentes econômicos. E ele fala muito claramente nessa PEC o seguinte: e se, por alguma razão, os gastos do governo ultrapassarem esse limite, que está nesse projeto de emenda constitucional? Se o gasto ultrapassar esse limite, muito simplesmente, não pode dar reajuste salarial para o funcionalismo, não pode contratar, fazer concurso público, não pode dar nenhum tipo de benefício tributário, que também foi um dos elementos da política econômica do Lula, da Dilma, né, que era dar benefícios fiscais para alguns setores da indústria e incentivar esses setores. Então tudo isso fica proibido caso o governo não siga a risca, né, caso seja aprovada essa PEC. E na justificativa da PEC já aponta, e aí não vem no conteúdo da PEC, mas na justificativa já aponta para a necessidade de flexibilizar os percentuais constitucionais de investimento em educação e saúde. Então é uma PEC que é o primeiro passo para a implementação desse programa da Ponte para o Futuro, que é uma tentativa de reordenação da acumulação capitalista no Brasil a partir da ação do Estado. Então se reordena a ação do Estado e também se reordena a relação entre o Estado e os agentes econômicos e, evidentemente, também a relação entre o Estado e a classe trabalhadora. É um projeto que busca resolver a crise econômica e a crise política, então criando novas condições para a acumulação do capital no Brasil, que passa centralmente pela precarização das condições de trabalho e de vida, né, da classe trabalhadora, ao passo em que garante mais recursos públicos para serem acessados por diversas modalidades pelas diversas frações do capital. Então é isso.